Momentos de edificação. Edificação da fé. Construindo e edificando sua vida com Deus. Numa fé lúcida, sóbria, com entendimento. Uma fé principiada na palavra. Tendo conhecimento, tendo entendimento, a certeza e a convicção da vida de fé e esperança em Deus, das promessas e da vontade de Deus. Você tem que construir isso no seu entendimento pelo conhecimento. Vida com Deus é questão de conhecimento. Vida com Deus, ela tem que ser vivida com entendimento. O entendimento principiado pela palavra. A palavra que é a luz, por onde nós somos guiados por Deus, para não seguir as trevas, a mentira, o engano. A palavra de Deus, ela é o único meio, o único instrumento que Deus deixou na terra para que nós, seres humanos, tenhamos o conhecimento dele. Deus revelou para a humanidade sua vontade, seu querer, pela sua palavra. O conhecimento de Deus que nós precisamos ter não é na filosofia dos homens, não é na sabedoria humana, não é pela ciência, por nenhum recurso desse mundo. O conhecimento de Deus que nós precisamos ter, e só vamos encontrar esse conhecimento na palavra de Deus, pela palavra. E eu quero convidar você para o mais importante que você precisa conhecer para que você na sua vida seja abençoado. É a salvação. O conhecimento da salvação de Deus para você, para mim e para toda a humanidade, nós só vamos ter esse conhecimento pela palavra. É a palavra de Deus que nos dá a ciência, o conhecimento, para a gente alcançar a salvação. Pois também é a palavra de Deus que nos mostra e nos revela por que precisamos de salvação. Ora, se há uma salvação, se eu preciso ser salvo, logo é óbvio que eu tenho que entender salvo de quê? Por que salvação? Por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso ser salvo? É lógico, é óbvio, que para que o homem busque a salvação, ele primeiro tem que entender a necessidade da salvação. Ora, alguém vai procurar um médico se não tiver o conhecimento da enfermidade que ele tem? Alguém vai procurar um médico se não tiver preocupado com a doença? Só se procura um médico quando você sabe que está doente, para a sua cura, para o seu bem físico. Agora, alguém vai procurar o Salvador Jesus Cristo se não tem o conhecimento da condenação? Alguém vai procurar o socorro de Deus, que é Jesus, se não tem o conhecimento do perigo que ele está? Essa é a importância de se pregar o Evangelho com inteligência, sabedoria, explicar para as pessoas o que o Evangelho nos revela. Essa é a importância. A gente tem que saber pregar o Evangelho. Pregar é ensinar. Pregar não é criar os movimentos, não é criar misticismo, não é fazer isso que o povo prega hoje, que o povo faz, que diz que é pregador. Pregar, aprenda uma coisa aqui. Pregar é ensinar, é informar,
é levar para o povo o conhecimento daquilo que Deus operou, que o Evangelho revela. Quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo, vão anunciar, vão informar o que o Evangelho revela a todas as pessoas. Então, pregar é isso. Bote na sua cabeça. Não fique procurando pregador que crie shows de poder de espetáculo. Pregador, ele tem o compromisso de pregar, ensinar, informar o que o Evangelho mostra. Pregador não é para criar show de poder, de cura, de bênção, de milagre, de prosperidade, não. O pregador do Evangelho, ele foi dado a ele a incumbência, o compromisso, a responsabilidade. Foi, por Jesus, mandado pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ensinar, irmãos. Pregar o Evangelho é corrigir as pessoas do erro. Mostrar o que o Evangelho ensina. Pregar o Evangelho, deixa eu te dar uma explicação aqui bem básica. Bem básica mesmo. Olha o que é pregar o Evangelho. Não é você pular, fazer aqueles movimentos, falar brabo, dizer que está cheio da unção, cheio do poder. Não, pregar o Evangelho é você levar para as pessoas a informação que leva o homem o conhecimento para Deus, para ser salvo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, amém? Eu estava conversando com uma pessoa amiga, que tem um conceito religioso diferente, tá? O conceito religioso dessa pessoa que eu estava conversando não é o meu. Ah, então você é evangélico? Não, eu não sou evangélico. O meu conceito religioso não é de igreja evangélica. O meu conceito religioso é do Evangelho. Eu sou cristão, seguidor de Cristo, que creio no Evangelho e estou me guiando pelo Evangelho, não é por igreja evangélica. Eu não debato religião com ninguém. Eu explico e corrijo com a verdade do Evangelho. Eu não trago ninguém dentro de um debate, não, porque tem que ser evangélico, porque eu sou evangélico, porque a igreja verdadeira é evangélica, o povo de Deus, a verdade, é quem está na igreja evangélica. Não é nada disso. A verdade é Jesus, é o Evangelho. Não é a igreja nem coisa nenhuma. Então, pregar o Evangelho é você expor para as pessoas essa verdade. É muito simples. Então, eu estava conversando com uma pessoa, amiga, só que ela tem um conceito religioso formado não pelo princípio da palavra, pelos princípios da religião. E essa pessoa estava dentro de um conceito religioso católico romano. Essa pessoa, conversando com ela disse para mim o seguinte, nós temos que agradecer a Deus e a nossa mãezinha Maria, que é quem intercede por nós, é quem nos concede a graça, é o canal da graça, é a nossa advogada, e começou a dizer isso. E eu, bem educadamente, já sendo trabalhado para aprender, me comunicar com as pessoas sem condenar as pessoas, mas corrigi-la, é preciso saber corrigir e como corrigir. É preciso saber e ter sabedoria, pedir a Deus para pregar o Evangelho, tá? Então eu só ouvindo e eu digo, meu Deus, me dê sabedoria aqui para eu corrigir essa mulher. Eu não posso deixar ela nas trevas. Mesmo que ela queira continuar, mas o meu dever como luz é esclarecê-la. E eu tenho que esclarecê-la com a verdade do Evangelho, que é a luz que ilumina o nosso entendimento para o conhecimento da salvação. E essa mulher para mim dizendo, não, porque nossa mãezinha Maria, ela é a nossa advogada, a rainha da paz, quem intercede por nós, nos livra do pecado, da morte, e Deus ouve o pedido dela em nosso favor. E eu disse, não, vou ter que cumprir. Depois que ela falou, eu chamei ela e comecei agora a pregar o Evangelho. Observe que eu não entrei condenando ela. Eu comecei a pregar o Evangelho. Eu chamei ela e disse a ela o seguinte, eu digo, olha, coisa maravilhosa é conhecer o que Deus fez por nós. Eu, corrigindo ela, sem acusá-la, sem condená-la, sem chamá-la de idólatra, tá entendendo? Eu comecei a dizer assim, coisa maravilhosa é o que Deus fez por nós. O amor de Deus pela humanidade. E a gente vai ver isso, a Bíblia revelando isso. Tudo de Deus a gente conhece pela palavra, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus fez por nós. E eu comecei a explicar isso a ela, pregando o Evangelho.
porque diante da nossa miséria, do nosso pecado, não tinha como nós poder ter comunhão com Deus. Estávamos dentro da ira de Deus. Estávamos julgados e condenados por causa do pecado, da transgressão da natureza humana que tem se rebelado contra Deus, o Criador. Mas esse Deus Criador, o Pai, ele enviou o Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Aí comecei a pregar o Evangelho para ela. Dizer que Jesus veio como meio da graça, como intercessor, como mediador, como o único que pode nos ligar a Deus. E por meio dele, nós temos a graça, o perdão, a comunhão com Deus. E eu comecei a falar isso para a mulher. Veja que eu não toquei no assunto dela. Eu só fiz pregar o Evangelho. E automaticamente o Evangelho foi corrigindo ela, iluminando a mente dela. E eu comecei a mostrar, eu digo, olha, porque Jesus, ele mesmo disse que nós temos que ir a ele. Ele disse, vinde a mim. É isso que a palavra revela. Essa é a vontade de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é quem pode nos socorrer, nos livrar da morte do pecado, absorver a nossa culpa diante de Deus, porque o único advogado e mediador que a Bíblia diz é Jesus Cristo. E eu comecei a pregar para essa mulher. Entendeu, meus irmãos? Como é que a gente tem que pedir sabedoria a Deus para pregar o Evangelho, é informar o que está aqui, revelado na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho é isso. Não é criar movimento, nem sair condenando ninguém, porque você é idólatra, é católico, você é espírita, é budista. E qual é a religião que Deus mandou você estar? Foi a evangélica? Não. Tire da sua mente esse conceito, princípios e valores. Se converta disso, de religião, seja qual for ela, católica, evangélica, espírita. Vá botar sua mente protegida no conhecimento do Evangelho. Nós temos que pregar valores, não é de religião nenhuma, é do Evangelho. Nós temos que defender causa, não é de igreja nenhuma, é do Evangelho. Então eu comecei a pregar o Evangelho para essa mulher, informar, mostrar o que está na palavra, o que Deus revelou, o que Deus quer que a gente conheça. E automaticamente eu creio, irmãos. O Espírito Santo vai trabalhar no entendimento dela. Nós não devemos ficar preocupados de fazer a pessoa crer. Não é eu que vou convencê-la. Não é o Espírito Santo que vai fazer ela se converter. É ela que tem que se converter. Eu sou semeador da palavra, informar, ensinar. O Espírito Santo, ele convence as pessoas da verdade espiritual, para as pessoas entenderem. Mas é as pessoas que vai decidir se crer ou não crer. É as pessoas que têm que se converter. É as pessoas que têm que se arrepender. Cada um de nós temos nosso compromisso. Nós, como aqueles que Deus levantou, a igreja, que somos nós, pessoas, para pregar o Evangelho, nós temos o compromisso de pregar. O Espírito Santo, o trabalho dele na humanidade é convencer, como disse Jesus. Ele convence o mundo, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não converte, ele convence. Ele dá ao homem o entendimento dessa realidade, mas o homem endurece o coração e prefere viver na incredulidade, não dando ouvido ao Espírito Santo que leva ele a entender o que a palavra diz. Todos vão entender o que a palavra adverte sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a ira de Deus, sobre salvação, sobre Jesus, que é o único caminho. Todos vão entender. O problema é que poucos vão aceitar, poucos vão se converter, poucos vão se arrepender, porque a multidão vai preferir o erro, a mentira, o engano, por escolha, não por determinismo de Deus. Escolha. Mas nós temos que cumprir a nossa missão como discípulo de Cristo, ser sal da terra, luz do mundo. Não é mostrar a vida religiosa, é mostrar o Evangelho. Não é mostrar o nosso exemplo, é mostrar Cristo. Não é pregar a minha santidade, é pregar que Cristo é quem santifica, Cristo é quem justifica, Cristo é quem restaura o homem e leva o homem com Deus para a comunhão da vida eterna. É Jesus. Nós temos que saber pregar. O que é pregar o Evangelho? Não é criar doutrina, defender regra, defender meios, defender causa que os homens colocam como regra para a salvação. O Evangelho não traz nenhum desses caminhos para o homem ser salvo.
O Evangelho mostra que salvação é por Cristo. Acabou. Não é pregar para ninguém que tem que estar nessa ou naquela igreja. Tem que viver esse ou aquele ritual cerimonial. Tem que praticar esse sacrifício, essa obrigação. Tem que viver assim. A religião verdadeira é essa, é aquela outra. Não. O Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho não é isso. Não entre nessas discussões, porque são discussões tolas, que não edificam. Causa conflito desnecessário. Continue pregando o Evangelho, informando as pessoas o que o Evangelho nos revela, que Jesus é o caminho. Quem quiser crer, que creia. Quem não quiser crer, que não creia. Mas, porém, continue na sua paz, continue na sua sensatez, continue lúcido, sóbrio, continue inteligente, continue dentro da verdade, pregando a verdade, firmado na verdade, esperando na verdade, estando na verdade. Essa verdade é Cristo, o Evangelho. Quem não quiser estar aí, que vá para onde quiser. Quem quiser viver dentro das suas religiões, dentro das suas igrejas, dentro dos seus conceitos de Deus, vivam. Eu não vou ser inimigo de você porque você não quer aceitar a verdade do Evangelho. Eu vou ficar pedindo a Deus que dê a você mais oportunidade para você reconhecer e se converter. Agora, eu não vou deixar de falar com você, não. Você não quer ser crente. Você não é evangélico. Eu não tenho amizade com católico. Eu não tenho amizade com espírita. Eu não quero... Não, eu tenho amizade, eu tenho que me viver bem com todos. Segue a paz com todos. Agora, santificando-se na palavra, não se corrompa com o engano que todos vivem. Você tem que estar em paz com todos, mas não vivendo o engano que todos vivem. Você tem que ser luz no meio desses todos que estão nas trevas. Você tem que ter liberdade para poder se comunicar com eles. Você tem que ganhar a confiança deles. Você tem que ter o relacionamento de comunicação com eles. Se você se afasta, como você vai ser luz? Como você vai poder estar iluminando nas trevas? Se não quiser crer, que Deus tenha misericórdia. E está tendo. A misericórdia de Deus é dando ao homem oportunidade. Mas no dia do juízo não terá misericórdia. É condenação para quem não creu e salvação para quem creu. Acabou. A regra é essa. O princípio é esse. É isso que Deus orienta e nos adverte. Quem creu será salvo. Quem não creu, condenado. Acabou. Não tem outro meio, não. A verdade é essa. Crer no Evangelho e ser salvo. Ou não crer e ser condenado. Pode achar que tem salvação ali, aqui e acolá. Se não tiver no Evangelho, não é salvo. Não tem salvação. E nós temos que cumprir esse compromisso. Você tem que entender o compromisso que você tem diante de Deus. Não se preocupe com o teu compromisso em igreja. Não se preocupe com o teu compromisso de religião, com o teu compromisso de obra religiosa, de cumprir devoção religiosa. Vá entender o compromisso que você tem como membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, não dos homens, para você levar o conhecimento de Cristo para esse povo. No seu trabalho, na sua vizinhança, na escola, em casa, no ônibus, na praça, na rua, no metrô, aonde você estiver, meu irmão. Vai ter vidas que precisam ser esclarecidas. E você é o instrumento que Deus usa para esclarecer aqueles que estão nas trevas com a verdade do Evangelho. Não é com a tua vida de formalidade religiosa. É com a verdade do Evangelho. E o Evangelho é a informação que você tem que estar levando para o povo. Chega para você uma pessoa que está dentro do entendimento de que ele é de Deus porque está dentro dessa ou daquela religião. Você tem que levar para ele a verdade que o Evangelho revela, irmão. Quem é de Deus é quem está em Cristo, na palavra dele. Não é quem está dentro de nenhuma religião. Eu já tive muitas oportunidades no meu trabalho. Eu já me comuniquei com a informação do Evangelho para pessoas de conceitos religiosos de Mormons, Testemunho de Jeová, pessoas de Candomblé, que vivia dentro das práticas do Candomblé, pessoas dentro do conceito religioso católico romano,
pessoas ateus que não acreditam em nenhuma religião, nenhum conceito religioso, mas tem a ideia dele de Deus. Então, eu já trabalhei com essas pessoas na informação, no debate, na conversa sadia, sabendo ouvir, sabendo a hora de falar, conhecendo a hora de ouvir, respeitando o entendimento dele, a opinião dele, não deixando a conversa entrar no conflito, entrar numa discussão, porque isso não edifica. Quando passa por uma discussão, um conflito, já não edifica, é melhor parar. Enquanto a pessoa quer ouvir, estão debatendo conceitos dentro de um respeito, cada um dando espaço para a outra falar, isso é importante. Mas quando entra numa discussão que passa para o pessoal, já começa a atingir a pessoa, saia daí dessa discussão, que isso não vai edificar. Então, eu tenho aprendido muito de Deus pregando o Evangelho. Tanto aqui na rede social, nos comentários que eu trabalho aqui, com pessoas com pensamento contrários, que expõem sua crítica, quanto também na área física, pessoal, com pessoas que eu estou no dia a dia debatendo. Não é que eu saio procurando debate. É que eu, quando estou no campo, que eu vejo uma pessoa que está sem o entendimento de Deus e me dá a oportunidade de explicá-lo, eu vou e explico. Olha que caso interessante. Eu fui uma vez a um posto médico, né? Esperar minha oportunidade de se consultar. E fiquei lá na sala de espera. E nessa sala de espera, isso aconteceu comigo, tá, gente? Isso é uma experiência minha pelo a vocação que Deus me deu. E eu sentei, não vá querer fazer isso não, se você não tem a confiança, não está preparado nem apto. Só faça o que está dentro da sua condição, tá? Porque Deus capacita cada um dentro daquilo que cada um é capaz. Então eu estava num consultório médico aguardando minha oportunidade de chamada, minha vez de chamada, e fiquei na sala de espera. Essa sala de espera tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas, tudo sentadinho nas cadeiras, né? Todo mundo sentadinho nas cadeiras lá, esperando sua oportunidade. E eu dentro dessa sala de espera, eu estava ali, esperando normal, como todo mundo ali. E de repente, o Espírito Santo, ó, ele trabalha em nós, nos orientando, viu? De repente, minha visão passou olhando para aquelas pessoas, tudo ali naquele momento de espera. E eu comecei a ser orientado dentro de mim pelo Espírito Santo. Prega para esse povo, aproveita a oportunidade. Isso no meu entendimento, vindo essa direção. Aproveita essa oportunidade. Olha as pessoas tudo aí esperando ser atendido e a oportunidade boa de poder ter a atenção deles e pregar a palavra. E eu olhei assim para aquele cenário que eu estava sentado com aquelas pessoas, quase 40 pessoas. Eu olhava para a expressão facial de um, a expressão facial do outro. Tinha uns com expressão alegre, outros com expressão, né, meia fechada. E eu, meu Deus do céu. E na hora ali eu comecei a me esquivar desse compromisso. Mas ali, em mim, o fogo, o chamado, a vocação que Deus me deu, me levou a fazer aquilo. Eu disse, não, vou ministrar aqui. E eu já tinha tudo preparado na mente para poder entrar e começar o que falar. Porque também, cuidado, para você não falar água com açúcar, falar um bocado de palavra, sem noção nenhuma, sem entendimento nenhum. Você tem que saber falar dentro do momento para aquela ocasião, entendeu como é? Isso tudo é sabedoria que Deus dá. Não estou dizendo que eu sou sábio, que eu não. Isso é Deus que me dá, porque eu venho pedindo muito a Deus. Eu já fiz muita besteira evangelizando. Eu já falei muitas coisas que não tem nada a ver de falar. Eu já agredi muitas pessoas com palavras. Eu já ofendi muitas pessoas com palavra. Mas aí, a partir do momento que eu vou me analisando, eu vou vendo meus erros e vou buscar consertar. Vou pedir a Deus sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, sem lançar em rosto. E eu entendo que eu tenho necessidade de sabedoria, de aprender mais. Eu vou pedir a Deus. Me dá sabedoria, Senhor, para eu me expressar. Me dá sabedoria para eu chegar nas pessoas. Me dá sabedoria para eu poder ouvir a crítica das pessoas. Para poder estar em qualquer ambiente, dentro da visão que for necessária uma palavra naquele momento. Me dá sabedoria para o que eu deva falar naquela situação. E aí Deus vai nos dando. E voltando para o meu, né, para o que eu passei da minha experiência pessoal, eu, naquele cenário ali com aquelas pessoas,
eu me levantei. Quando eu me levanto, que digo a primeira palavra, os olhos daquelas pessoas, tudo ali em cima de mim. Eu olhei assim e digo, eita, meu Deus, me dê graça, aqui na mente conversando com Deus em oração. Porque a Bíblia diz orar em todo o tempo. Em todo o tempo eu estou em oração com Deus. Não tem um momento que eu não esteja ligado com o Senhor. E tem que estar, viu, irmão? Não desliga, não. Então ali eu, quando levantei, eu digo, bom dia, pessoal. Eita, todo mundo voltou aqui a olhar para mim, como quem diz, o que é que ele vai falar aí? E eu me levantei, consegui a atenção do povo. Eu digo, gente, nós estamos aqui nesse consultório médico, esperando a nossa oportunidade para poder ser chamado e ir ao médico para poder tratar das nossas necessidades, enfermidades físicas. Mas eu quero a oportunidade nesse momento que vocês possam me dar, da atenção de vocês, que eu quero trazer uma mensagem para vocês, uma informação de Deus nesse momento para vocês. Dizer para vocês que Deus deixou os médicos para que a gente possa buscar neles a direção para a cura das enfermidades do corpo, a direção das doenças, da cura das doenças do corpo. Os profissionais, os médicos, Deus deu a sabedoria a eles para cuidar do corpo. Agora, eu quero trazer para vocês uma informação muito importante que vocês precisam ter. É que vocês precisam do médico que cura a alma. Do médico que traz a solução aos problemas de enfermidade da alma. Aí comecei, irmão. Comecei ali a ministrar. Daqui a pouco, quando eu observo, aí eu vejo segurança lá do posto, né? Quando eu vejo ele, eu já pensei o quê? Eu acho que eu estou aqui num alto tom, vou diminuir a voz para não incomodar, vou falar num tom de voz bem adequado para o ambiente, porque tem gente que grita, né, irmão? Você sabia que muita gente foi proibida de ir para o hospital, muitos religiosos evangélicos, de evangelizar nos hospitais, porque não tinham sabedoria, começavam lá os doentes nos leitos, e aí as pessoas iam evangelizar lá, um ambiente de silêncio, começava a gritar, falar língua estranha, fazer movimento, chamar a atenção do povo, e isso aí acabou, meu irmão, trazendo escândalo. E realmente estava perturbando o silêncio das pessoas. Pregar o evangelho tem que ter sabedoria, é isso que eu digo. Então, quando eu vi aquele vigia ali do posto, chegando e parando ali, me observando, eu já diminuí um pouco o tom, que eu entendi que eu estava um pouco alterado. Eu digo, diminuí o tom de voz para o ambiente. E me dirigi a ele na mesma hora. Bom dia, segurança. Estou aqui só um pouquinho aqui, um minutinho, só uns 2 minutos para eu dar uma mensagem aqui, pessoal. Peço a sua permissão, tudo bem? Tem que saber, irmão, respeitar o espaço das pessoas. Ele, tá certo, irmão, tá certo. Aí comecei, irmão, falar de Jesus, que Ele é quem dá descanso na alma. Ele é quem nos guarda, nos sara, nos cura, nos livra de todo o mal que não é do corpo, é da alma. O corpo, o médico está ali para curar, mas a alma só quem cura é Jesus. E aí eu comecei. Então ali eu transmiti aquilo que o Evangelho é que as pessoas conheçam, que as pessoas precisam conhecer do Evangelho. Eu transmiti para aquelas pessoas e ali me sentei de boa e fiquei. E de repente chegou um irmão, obrigado pela palavra. Irmão, parabéns, muito obrigado. Fiz ali o trabalho de informação, levando a informação do Evangelho. Não agredi ninguém, não condenei ninguém. Quem não gostou, mas pelo menos recebeu ali, não gostou mais, ficou ali porque viu que eu não estava dirigindo a ninguém. Eu me dirigi aos princípios das verdades espirituais, não às pessoas dentro da sua religião, porque você é idólatra, você vai para o inferno, porque você é isso, não. Nós temos que ter a sabedoria. Aprender, não condenar as pessoas, mas as obras, porque é as obras que vai levar as pessoas para o inferno. A gente, muitas vezes, eu digo a gente porque eu fazia isso. Eu ia para a rua pregar, condenar as pessoas. E aí eu ficava naquela coisa, porque eu não tinha sabedoria. Você é idólatra, você é macumbeiro, você vai para o inferno e tal. Só que agora eu aprendi. Eu não digo você é idólatra, vai para o inferno, você é macumbeiro. Eu digo agora, você precisa conhecer a verdade para ser livre dessas obras da idolatria, da feitiçaria, da bebedice, da mentira, de toda obra que leva o homem ao pecado. Então é você, eu estou falando da obra. Eu já coloco a minha direção não para as pessoas, mas para a prática. Pronto, aí eu não tenho
nenhum atrito com a pessoa. Estou falando da prática. Porque a Bíblia diz que os que praticam feitiçaria, feminismo, os efeminados, feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os covardes, não entrarão no reino de Deus. É a prática que estão vivendo. Então nós temos que advertir as pessoas da prática. Se elas não gostarem, amém. É com elas mesmo. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Pregar o evangelho é saber informar aquilo que Deus revelou por Jesus. Não é você criar sua ideia. Não é você querer converter ninguém a Jesus com discurso melancólico, aproveitando a dificuldade financeira do povo, aproveitando o problema de saúde do povo, aproveitando os problemas familiares. Não, porque Jesus vai resolver o problema da tua família, da tua enfermidade, Jesus vai te curar. Não diga isso. Nunca diga isso a ninguém. Nunca diga Jesus vai te curar. Ele mandou você dizer isso a alguém? Então não diga. Vou contar outro caso aqui. Deixa eu me sentar aqui e vir para mais perto de você. Nunca diga a ninguém, Jesus vai fazer isso e aquilo outro na sua vida. Diga o que o Evangelho manda. Jesus veio para te salvar. Ele veio para te levar a Deus. Ele veio para te reconciliar. Ele é quem pode te restaurar tua comunhão com Deus. Não faça promessa nesta vida aqui. Não diga que Jesus vai fazer nada aqui na vida de ninguém que ele não mandou. Pregue o Evangelho. Dentro daquilo que ele veio para fazer, salvar o homem. Pregue salvação. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Deixa eu falar de outro acontecimento que eu vivi. Estava eu, em certo momento, participando de um trabalho de evangelização que era feito nas casas. E nós, esse grupo que eu tinha, de mais ou menos umas 8 ou 10 pessoas, a gente foi fazer um trabalho de evangelização na casa de uma mulher, onde o marido dela estava com câncer. E aí, no momento ali do culto, do trabalho, aquele momento de louvor, cada um cantava um hino, aí vinha um, deixava uma palavra, vinha outro, deixava outra, até a hora da pregação do pregador oficial, né? Porque tem essa tradição no meio evangélico, né? A hora da pregação oficial é tal hora que deixa para aquele pregador que foi selecionado. Aí, enquanto não chega essa hora, aí vem um irmão, canta um hino, deixa um versículo e tal. E esse pregador era eu, o pregador oficial desse trabalho, esperando minha hora chegar. E eu observando todo o trabalho que estava se decorrendo ali, naquele momento. E chegava um e dizia, olha, porque Deus mandou dizer que essa doença tua não é para a morte. Todos se dirigiram ao problema de saúde que a pessoa estava. Nós não fomos ali para isso. Nós fomos ali para pregar o Evangelho. Se Deus quisesse operar alguma coisa ali, ele operava. Mas nossa obrigação é pregar o Evangelho. E quando Deus quer operar, a gente às vezes nem percebe que Deus está nos usando para operar algo em uma pessoa. Quem vai perceber é a pessoa. Que depois chega para a gente e diz, rapaz, Deus te usou. Eu estava assim, Deus entendeu? Mas hoje não, as pessoas querem que todo mundo veja que ela está sendo usada. Todo mundo quer hoje mostrar para o povo que Deus está usando ela. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Deixa que o mais o Senhor fará. E dentro desse trabalho de evangelização, na casa dessa pessoa, todos os irmãos que estavam tendo a oportunidade se dirigiam para o irmão que estava doente. Olha, porque Deus está dizendo que é contigo. Porque Deus está dizendo que essa doença não é para a morte, mas é para a glória dele. E tu vai andar muito ainda. Tu vai viajar nas asas do vento. Cada promessa mentirosa, irmão. Da emoção, para agradar aquele que estava ali. E eu só lá ouvindo, irmão. E eu na minha. Eu sempre tive essa posição. Eu tenho os princípios do Evangelho que eu defendo. Pode ter uma multidão, não vou me corromper. Se não tiver no princípio do Evangelho, vai ficar sozinha, porque eu fico nos princípios do Evangelho. Eu não vou comunicar com ninguém nem compactuar, não. Eu não compactuo. Se não tiver no Evangelho, eu não compactuo. Por isso que eu sou muito rejeitado nos meios. Mas tudo bem. O importante é ser aceito por Deus. Vamos lá. E eu cheguei o momento de eu estar pregando, da pregação, do momento ali reservado para o pregador oficial. E agora o irmão Hélio está com a palavra, com ele está o amém. Me levantei,
peguei o microfone e disse: meus amados irmãos, eu desejo para todos nesta noite a graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos. Que esse favor todos recebam, porque Deus oferece a todos. E o favor da salvação que todos recebam por meio de Jesus Cristo. Esse favor só através de Jesus. Essa graça só por Jesus. A graça da salvação, eu já comecei a evangelizar, irmão, na introdução da minha fala. Eu já comecei a mostrar o evangelho. Porque o meu objetivo é mostrar o evangelho. Não é não é mostrar meu anel de doutorado. Não é mostrar diploma de universitário, de teólogo, de seminarista. Não é mostrar conhecimento. É mostrar o evangelho, irmão. O meu objetivo é mostrar o que o evangelho nos revela. E eu, na minha oportunidade agora, eu chamei a atenção, irmão. Olha agora o que eu vou falar. Eu cheguei, peguei o microfone, comecei a falar, dei a introdução e disse: irmãos, eu observei que cada irmão que veio aqui fez uma promessa para o irmão aí. Que Deus vai curar, que Deus está dizendo que essa doença não é para a morte, etc. Eu digo, se Deus usou os irmãos para falar, amém. Agora, eu quero dizer aqui para você, me dirigir ao enfermo. Se Deus curar ou não curar, o que você precisa não é de cura física. O que você precisa é de cura espiritual. E essa cura espiritual está ao teu alcance. E é por meio de Jesus. E é por isso que você tem que crer em Jesus Cristo. Para curar você da maior enfermidade, do maior problema, do maior medo que você tem que ter. É a tua alma que está em juízo e condenação. Você precisa crer em Jesus. Ainda que Ele não te cure da tua doença física, mas a tua doença espiritual é a mais importante, que ela já vai ser curada no momento que você crê em Jesus. Irmãos, eu comecei a pregar isso. E eu disse para ele: olha, eu não vou dizer que Deus está mandando dizer que vai te curar, porque Deus não está mandando eu dizer que vai te curar. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Eu vou pregar aquilo que Deus já revelou no Evangelho. Se Deus quiser te curar, Ele cura. Também, se Deus não curar, também não tem problema, porque o maior problema do homem não é a morte física. O maior problema do homem é a morte espiritual, que não é extinção, que não é o homem deixar de existir, evaporar. A morte espiritual fala da eterna separação do homem para com Deus, numa eternidade sem Deus, sem paz, sem alegria. Essa é a maior preocupação que o homem tem que ter, a morte espiritual, não é a morte física. Fisicamente todos nós vamos morrer. Independente que seja de doença, de câncer, de tiro, de bala, de acidente, de infarto, todos vamos morrer. E Deus não fez promessa de que você não vai morrer fisicamente. Vai. Os discípulos morreram fisicamente. O próprio Jesus morreu fisicamente. Um grande profeta lá do Velho Testamento, Eliseu, morreu de uma doença. Paulo, um grande homem de Deus usado para muitas coisas, vai aconselhar o irmão, por causa das muitas enfermidades, que tomasse um pouco de vinho. Paulo vai dizer que orou a Deus por um irmão que estava enfermo. Deus não nos deu a autoridade de sair curando todo mundo, não. Nem todos vão ser curados. Nem todos vão alcançar aquilo que querem nesta vida. Mas o que Deus quer de nós é que recebamos Cristo para alcançar todas as bênçãos espirituais que já estão reservadas lá na eternidade com Deus. Em Cristo. É isso que Deus quer. Porque tudo neste mundo vai perecer. Seja riqueza, seja alegria, seja dinheiro, seja saúde. Tudo aqui vai perecer, irmão. Tudo aqui é efêmero. Tudo aqui é terminável. Nós temos que priorizar a vida futura. É a saída deste mundo para a eternidade. É isso que nós temos que se preocupar e buscar. Jesus, enquanto é tempo, crer nele, se converter a ele, para poder ter a promessa da vida eterna com Deus. E então, as pessoas tudo dando profecia para aquele homem que estava doente, porque Deus vai curar, porque essa doença não é para a morte, tudo da carne, tudo da emoção, tudo da mente corrompida.
nós temos que se preocupar em pregar o evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho para aquele homem. Eu comecei a mostrar a ele por que ele precisava crer em Jesus naquele momento, principalmente sabendo que estava com uma enfermidade que a qualquer hora ele poderia morrer. Era aí que ele tinha que buscar, enquanto era tempo, tomar uma decisão para mudar a sua eternidade, porque senão ele poderia partir deste mundo, porque todos vão partir, e o pior, na eternidade, encontrar. O homem nesta vida pode até viver sem Jesus, mas terrível será morrer sem Jesus. Terrível é a eternidade para aqueles que não creram em Jesus. E esse cidadão, com uma semana depois, ele morre. Como era conhecido meu e amigo, eu fui para o enterro dele. E eu chegando no enterro desse cidadão, estava lá a esposa dele, a viúva, em prantos. E quando ela me viu, ela me chamou. Irmão Hélito, e eu, por não abençoá-la. Os irmãos disseram, Deus falou ali que meu marido não ia morrer, que meu marido ia ser curado, e meu marido morreu, irmão Hélito, porque Deus fez isso? Eu digo, epa. Aí comecei agora a confortá-la com a verdade. Eu não quero agradar ninguém com mentira, ainda que se aborreça comigo. Eu fui chamado para o ministério da verdade, da luz, para pregar a verdade, não mentira. Tem muita gente que quer ser confortado com a mentira. Eu tenho que pregar a verdade para você, ainda que você não se sinta confortável. Mas é a verdade que vai levar cura, que vai levar a realidade para a sua vida. É a verdade de Deus, Cristo. E quando essa viúva chegou para mim chorando, questionando, porque Deus falou e porque não se cumpriu, eu digo, epa, peraí, não foi Deus. Primeiro, se fosse Deus que tivesse falado, seu marido estava aqui. Não tinha morrido. Segundo, foi os irmãos ali na emoção, o desejo deles, querendo ver que isso acontecesse, mas a vontade do homem não é a de Deus, né? E tem a regra natural desta vida. Deus, se quiser, Deus intervém, mas tudo aqui vai acontecer no natural, porque a Bíblia diz que tudo sucede de igual modos ao bom e ao ruim, ao justo e ao injusto. Eclesiastes 9:2. Tudo aqui vai acontecer. Vamos morrer, vamos passar dificuldade, vamos ficar doentes. E não é porque nós não temos Deus, não. É porque isso é a regra, é a causa natural desta vida aqui que nós estamos. Todos vamos passar. Então, logo, eu disse a ela que confortasse o seu coração, que o esposo dela foi, mas ela continuou. Que ela agora tinha que chorar o luto do esposo, amém. Mas ela tinha agora que se preocupar com a vida dela, porque o esposo já tinha partido, já tinha ido para a eternidade, e a eternidade dele vai ser definida pela escolha dele que ele tomou aqui. Não sou eu que vou dizer foi para o céu, foi para o inferno. Quem sabe desse destino é Deus e o homem que vai para ele. Nós não temos autoridade para dizer, eita, fulano foi para o céu. Por quê? Não, ele era crente, ele era evangélico. Você conhece o interior dele? Você sabe se ele realmente era convertido a Deus? Você sabe se ele realmente estava em Deus, selado pelo Espírito Santo? Você não sabe. Então não diga quem foi para o céu, para o inferno, por causa da tua religião, julgando pela religião. Não, esse foi para o inferno porque era católico. Não, esse foi para o céu porque era crente da igreja evangélica. Não diga isso que você não sabe. O princípio do céu e o inferno não é uma religião nem uma igreja. É Cristo ou não Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é os que estão na igreja A, B, C ou nenhuma religião. Então eu disse para essa mulher, seu marido partiu, foi para a eternidade. Agora a responsabilidade do destino eterno foi dele. Se ele creu em Jesus, ele está no lugar de descanso. Se ele não creu, está reservado para o juízo. Agora eu quero dizer para você uma coisa, que Deus conforte o seu coração, que Deus lhe ajude nesse momento de luto, de tristeza pela perca do ente querido, mas eu quero pedir a você, se firme no Senhor, vá buscar conhecer e prosseguir o conhecimento de Cristo para estar firmado nele, para que quando chegar esse dia para você, você possa sair daqui e depois que deste mundo partir, ir para uma eternidade de descanso com Deus. Agora, isso só pode acontecer se você estiver aqui em Cristo e perseverar nele até o fim.
E eu comecei a orientar ela, irmão, a ser fiel, a permanecer firme, a não olhar para esses momentos de dor, de tristeza, e pedir o conforto, o consolo de Deus, e prosseguir olhando para o alvo, tendo paciência na tribulação, se alegrando na esperança e perseverando em oração. Eu nunca digo a ninguém, Jesus está mandando dizer que vai fazer isso, não. Eu digo, ele pode, se ele quiser, ele faz. Agora, o que eu prego é o evangelho. Eu fui chamado para profetizar. E profetizar é levar aquilo que já está profetizado, o evangelho. Não é para dizer, olha, Deus está mandando dizer, Deus está mandando entregar, esse que eu sou profeta de Deus, assim Deus manda te dizer. É mentira, irmão. Jesus não levantou nenhum desses profetas para isso, não. Jesus levantou homens para pregar, informar, ensinar o povo a palavra. Jesus levantou homens para pregar o evangelho, ensinar, informar, instruir, corrigir, orientar. O evangelho, irmão. Então nós temos que pregar o evangelho de Cristo. E não se preocupar em chamar a atenção de ninguém para nós, para ver que eu sou homem de Deus, para ver que eu sou a verdade, para ver que eu sou cheio da unção. Não! Meu objetivo, minha causa é levar o conhecimento do evangelho, para que todos conheçam. Esse é o meu debate. Esse é o meu propósito. E é por isso que eu não sou muito recebido, não sou muito agradável. Por quê? Porque eu não vou comunicar, não vou compactuar, não vou concordar, não vou ser conivente e nem viver no meio de ninguém por conveniência para poder estar aqui naquele bem-estar daquele grupo que não está no evangelho. Não me comunico. Não tenho comunhão para viver no grupo, confirmando aquela fé dentro de anátema. Não vivo. Por isso que eu não agrado mais. Jamais eu vou estar dentro de nenhum grupo, vendo que está ali sendo ministrado, ensinado para o povo, distorcido do evangelho. Não, mas eu tenho que estar bem no sistema. Eu tenho que ir para o grupo para poder estar ali naquele momento de social. Não quero. Não busco isso e não vou estar no meio de grupo pela conveniência. Se não tiver no evangelho, eu como luz vou condenar, vou reprovar, vou incomodar. Então eu não vou ser bem aceito. Meu trabalho é esse, irmão. Não é só o meu, não, é o nosso. É o seu também, se você está em Cristo. Você tem que se posicionar como luz deste mundo de trevas. E luz no sentido de esclarecer com a verdade do Evangelho. E não comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Não condene ninguém pela religião, não. Vá pregar o Evangelho. Vá levar a informação para o povo. Vá levar o conhecimento do que o Evangelho revela. Não discuta a religião. Não coloque a religião na sua vida como centro para Deus. Porque o centro da vida, a exclusividade, o lugar exclusivo para a vida com Deus é o Evangelho. Esteja no Evangelho, pregue o Evangelho, leve a informação do Evangelho, continue defendendo as causas e os princípios do Evangelho, o Evangelho de Cristo que ele pregou. Não é os conceitos, doutrinas e filosofia de igreja, de religião, de pastor, de papa ou de padre. O conhecimento da salvação, o homem só tem pelo Evangelho. Se você não está sendo informado pelo Evangelho, até agora você está nas trevas. Porque a luz que vai iluminar o teu entendimento para você ter o conhecimento da salvação é o Evangelho. E olha qual é o objetivo do diabo. De impedir você de conhecer o Evangelho, impedir você de ouvir o Evangelho verdadeiro. Por isso que ele cria esses momentos de satisfação religiosa, de show, de evento, de movimentos, de poder, de profeta, de profecia, de revelação, de culto disso, culto daquilo, onde o povo está distraído e está buscando se envolver na emoção, sentir arrepio, poder se alegrar, poder correr, poder pular. E com isso, o povo perde o entendimento, embriaga-se, o povo fica sem noção, o povo não usa a inteligência para raciocinar, é levado pelos ventos de doutrina, pelos movimentos vãs, pelos falsos profetas que pregam mentira para o povo. E o povo, dentro daquilo que lhe satisfaz, ouvindo fábulas, mentiras em nome de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho com
seriedade, com equilíbrio, lucidez, inteligência, informar as pessoas para que as pessoas entendam, para que possa conhecer a verdade e ser liberta. Porque o diabo não está preocupado em tirar ninguém de grupo religioso, de religião, de igreja religiosa. O diabo não está preocupado em fazer ninguém deixar de ir para a igreja. Ao contrário, isso é uma tática dele. Fazer o povo viver uma vida devota a Deus, centralizada dentro de igreja. Porque o povo ali está perdido nas trevas, pensando que estão em Deus. Porque o que leva o homem a ser de Deus, a não ser do mundo, a estar na luz, não é uma religião, uma igreja, nem uma vida religiosa. É o evangelho. Quando o homem conhece e tem um entendimento, ele está sendo esclarecido para liberto do engano e da mentira pela verdade. É o evangelho. E esse é o trabalho do diabo. Jesus disse que ele tira do homem o entendimento da palavra. Para o homem não se salvar crendo na palavra. Não é para o homem não se salvar deixando de estar dentro de igreja. Não é estando dentro de igreja. Salvação é crendo na palavra. Jesus disse isso. Lucas 8:12. O que o diabo quer trabalhar para impedir você não é de estar dentro de igreja, é de conhecer a verdade do evangelho. Paulo vai dizer isso escrevendo sua segunda carta aos Coríntios 4:4, que o diabo, Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não compreendam, não entendam, não recebam o esclarecimento da luz do evangelho da glória de Cristo. É o evangelho que o inimigo trabalha para tirar do entendimento do povo. O povo está dentro de igrejas evangélicas, vivendo o quê? Um evangelho anátema, dentro de doutrina, doutrinas de homens, conceitos de homens, formalidade de homens. Estão vivendo uma vida dentro de um ritual, de sacrifício, de cerimonial, de formalidade religiosa, e sem o entendimento do evangelho. O povo está vivendo distraído, com tanto evento, com tanta atividade religiosa dentro das igrejas, sem ser instruído com o evangelho. O povo está ouvindo tanto sermão, tanta doutrina, tanta conversa bonita dos homens que diz que é de Deus, mas não estão pregando o evangelho. O povo está lá buscando tanto culto de bênção, é tanto culto, é tanta atividade de poder, de milagre, de movimento de Deus, sem o entendimento do evangelho. E é isso que o diabo quer, é isso que o diabo faz. Essa é a estratégia dele para distrair você e para tirar você do entendimento, aonde você vai se perder da vida com Deus, porque vida com Deus não é dentro de devoção, de sacrifício, de obrigação religiosa. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra, andando com entendimento naquilo que o evangelho nos ensina, nos informa, para a gente viver uma vida consciente, lúcida e sóbria com Deus na fé. Essa fé que nós vamos ter a aprovação de Deus, essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação, essa fé que nos leva a ser mais que vencedores, essa fé que nos garante a vitória, essa fé que nos leva à comunhão, à reconciliação e à promessa da vida eterna com Deus. É a fé em Jesus Cristo. Não é a vida dentro de nenhum sistema religioso, igreja ou qualquer coisa. É pela fé, é pelo entendimento, é pelo conhecimento. É como Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Paulo vai dizer: Timóteo, tu desde menino conhece as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação. Salvação essa, Timóteo, que é pela fé em Jesus Cristo, Timóteo. Essa salvação não é por dentro de igreja, Timóteo. Essa salvação não é por ritual de igreja. Essa salvação não é com devoção à obrigação e ordenança de meta, de regra, de vida religiosa dentro de igreja ou religião nenhuma, Timóteo. Essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo 15 e o 16. Interessante que Paulo vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode ser perfeito, você só pode estar sendo instruído para a vida com Deus, aprovada por Deus, pela palavra, pelo evangelho, por onde você vai estar vivendo, não fazendo obra de Deus dentro da igreja, mas vivendo perfeitamente para a obra de Deus, que é Jesus, aonde nós vamos estar vivendo, aprovado por Deus, em Cristo, confiando, sendo guiado, conduzido, instruído e alicerçado em Jesus, que é o lugar que nós devemos estar. O próprio Jesus falou isso, João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não é você estando na campanha dentro da igreja. Não é você fazendo pacto, um voto dentro da igreja. Não é você estar dentro da igreja para Deus te abençoar. É você e eu estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, e aí não precisamos correr atrás de bênção. As bênçãos de Deus nos alcançarão, porque em Jesus eu não preciso que Deus me abençoe. Eu já sou abençoado. Em Jesus eu não corro atrás de vitória de Deus. Eu já sou mais que vencedor. Já estou na vitória de Deus. Em Jesus eu já estou em Deus. Eu não preciso nada, irmão. Eu não preciso de lugar. Eu não preciso de vida religiosa. Eu não preciso de sacrifício. Eu não dependo de líder religioso. A minha dependência de Deus é Cristo. A minha vida centralizada em Deus é em Cristo. A minha vida na bênção de Deus é em Cristo. Não é em trabalho religioso, não é em cerimônia, não é em ritual, não é em objeto, não é em coisa nenhuma, não é em culto, não é igreja, é em Jesus. Em Jesus, e em Jesus pelo conhecimento. E esse conhecimento pelo Evangelho. E esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus amados irmãos, eu vou encerrar aqui esse momento de instrução, de esclarecimento. Peço a vocês que meditem no que eu falei. Se detenha a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é informar. Não fique preocupado em criar movimento para ninguém ver que você é de Deus. Não faça culto de promessa, de bênção, de vitória, porque Deus vai te dar bênção, Deus vai te curar. Hoje tem uma promessa, hoje tem uma bênção, hoje tem uma vitória. Hoje é o culto da revelação, o culto da vitória, o culto disso. Isso tudo é paganismo. Isso tudo são pessoas que fazem para comércio da fé, para atrair o povo, para o ambiente, o comércio deles. Se preocupem em pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para levar o conhecimento da salvação para todos os que precisam ouvir, que estão perdidos. Amém? Quero mandar aqui um abraço especial de amigo, de irmão em Cristo. Quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Esse irmão abençoado que eu tive prazer de conhecer aqui pelo meio de comunicação. Ainda não conheci fisicamente, ainda não tive contato físico com ele, porque a gente se conhece pela internet, mas é uma amizade que está ligada na comunhão pelo Espírito Santo, porque a gente comunica a mesma fé, a gente somos guiados pela mesma cabeça, estamos na mesma esperança e formamos um só corpo, Igreja de Deus, como membro de Cristo. Eu, meu irmão Edinaldo, também está aqui minha irmã Josiane Maria, lá de Cumaru, Ameixas, aliás, né? Da cidade de Cumaru, do município de Ameixas. Minha irmã missionária Josiane, uma irmã abençoada que eu tive o prazer de conhecer quando fui para um campo lá pastorear, no ministério do pastor George Luiz, da primeira igreja batista renovada de Ameixa. Passei um ano lá ministrando, lá pastoreando, né, levando a instrução do evangelho para os irmãos nessa cidade. E essa irmã que está aqui comigo no comentário, Josiane Maria, missionária Josiane lá de Cumaru, de Ameixas, a paz do Senhor, minha irmã. Também quero mandar a paz do Senhor para Ilza Silva, não é? Que está aqui conosco também. Ilza Silva, Cícero Francisco, que é meu vizinho aqui da minha comunidade, sempre está compartilhando, assistindo e interagindo aqui comigo nos vídeos de instruções. Meu irmão e amigo aqui da comunidade aqui, Cícero Francisco, boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. E para todos que vão assistir e ouvir esse vídeo, eu só desejo que o Senhor possa estar lhe dando a oportunidade de ser esclarecido nesse momento,
para você conhecer a verdade que liberta. E que você seja liberto verdadeiramente em nome de Jesus pelo conhecimento dele. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Se os irmãos quiserem conhecer mais assuntos, ser mais esclarecido com determinados assuntos, vai lá no meu canal no YouTube, tem vários vídeos de instruções com vários assuntos e temas, vídeos de explicações, de esclarecimento, de refutação, vídeos que falam de escatologia, das coisas do fim. São uma galeria com centenas de vídeos lá no YouTube. Também, se você assim desejar, no Quai, também estou com o meu canal lá, no Quai, com vários vídeos de instruções. Lá no Quai são os vídeos no máximo de 10 minutos. Vídeos curtos e objetivos no assunto. No Instagram e também aqui no Face, onde eu uso como a plataforma central para fazer as lives e daqui eu compartilho nas outras redes sociais. E que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, até o próximo trabalho.